as tarifas entre Estados Unidos e China devem reduzir. Talvez não acabar, mas reduzir. Agora, nos próximos dias. Mas a guerra comercial entre os dois não vai acabar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós acabou de terminar em Genebra, na Suíça, uma reunião que durou 2 dias, sábado e domingo, entre, vamos lá, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que é o Scott Bessent, que a gente tem falado bastante aqui. A gente teve também a participação do representante comercial dos Estados Unidos, o Jameson Greer, desculpem, e do vice-primeiro-ministro da China, que é o He Lifeng. E aí, acabou essa reunião, certo? Os participantes saíram e falaram que ela foi produtiva. Ontem, quando terminou a reunião de sábado, o Scott Bessent já disse que já tinha avisado que teve avanços substanciais em relação à China para a redução do déficit, do déficit dos Estados Unidos e a China também. Então, assim, o que seriam avanços substanciais? Avanços grandes. Então, essas tarifas devem reduzir, elas devem abaixar, a gente deve ver anúncios aí nos próximos dias. Os dois lados, na verdade, os Estados Unidos, principalmente, que saiu falando, já falou que vai dar mais detalhes na segunda-feira, dia 12, amanhã, no dia depois que eu estou vendo esse vídeo. Logicamente, na hora que sair em detalhes, a gente faz vídeo aqui, tá? Para explicar para vocês. Bora lá entender um pouquinho mais sobre isso. Então, eles se reuniram, era um pedido que isso demonstra que os dois países já estavam querendo, já estavam precisando dessas reuniões. As reuniões não estavam acontecendo, a gente estava vendo só trocas de tarifas de lá para cá. Os Estados Unidos sobe para 145, a China sobe também. E aí, quando eles baixavam tarifas ou zeravam tarifas em alguns produtos, isso não era informado, porque havia necessidade. Faltava os dois países sentarem e conversar. Mas essa guerra tarifária, nesse sentido, não faz bem para nenhum dos lados. A China já tinha formado isso. Só que assim, agora começa também uma questão narrativa, né? Os Estados Unidos falando que a China os procurou, que eles precisam de aquela coisa toda, mas assim, são os dois, tá? São os dois, acho que isso é muito importante. Ontem mesmo, quando acaba essa reunião, o Donald Trump foi lá na sua rede social, né, a Truth Social, que é a rede social dele, né, eu sempre falo isso aqui, porque é dele. Ele criou, depois de ter sido tanto banido de outras redes sociais, ele criou a sua própria, né? Ele foi lá e falou assim, ó, uma reunião muito boa hoje com a China, na Suíça. Muitas coisas foram discutidas, muitas foram acertadas. Uma redefinição total foi negociada de forma amigável, ou seja, uma redefinição do quê? Das tarifas. Isso no primeiro dia, agora a gente teve o segundo. Vamos ver o que ele vai falar depois, né? Esperar do segundo dia, no fim da reunião. Mas construtiva. Queremos ver para o bem da China e dos Estados Unidos uma abertura da China aos negócios americanos. Grande progresso feito, é o que ele disse, né? Então vamos lá também. É importante destacar sobre essas questões aí, porque antes dessa reunião, Trump tinha falado num valor aí de baixar para 80%, sendo que as tarifas já estavam para mais de 100 e tantos por cento. Tinha falado de baixar para 80%. Eu acredito que baixe um pouco mais, mas eu não posso afirmar aqui com 100% de certeza, tá? Porque ainda assim 80% é muita coisa, fala a verdade, né? Acho que isso não é interessante nem para os dois países. Do lado da China, mas isso vai interromper, por exemplo, as relações que a China pode ter com outros países, agora que ela está se fortalecendo com outros países. Por exemplo, vocês sabem que a carne brasileira já está chegando em maior abundância na China, por exemplo. Sim e não, porque assim, você pode, de repente, retomar com os Estados Unidos essas negociações, mas ao mesmo tempo, eu tinha feito um vídeo ontem, que foi um vídeo muito bacana, aqui explicando sobre a questão do trem, né, da ferrovia de última geração que a China quer implementar no Brasil, ligando o Oceano Pacífico, lá do Peru, até o Oceano Atlântico, o litoral brasileiro, mais especificamente no estado da Bahia. Isso é um planejamento para além dessas tarifas, tá? Então você tem pontos e pontos. E a China continua sendo o maior parceiro comercial do Brasil. Agora, outras coisas interessantes, importantes aqui de se destacar. Esse posicionamento dos Estados Unidos ele não é sólido. Já falei para vocês que há uma situação aí de imprevisibilidade por parte de Trump. O grande objetivo dos Estados Unidos, por isso que eu falo, guerra comercial não acaba. Os Estados Unidos utilizam a China para falar sobre a economia chinesa como uma economia mercantilista. O que quer dizer isso? Eles remetem ao tempo do mercantilismo,
lá séculos XV, XVI até XVIII, que o mercantilismo era a forma de enriquecimento do Estado Nacional. Portugal, Espanha, né? Inglaterra, França. E eles remetem a economia chinesa como uma economia mercantilista, de que todos os avanços, todas as relações econômicas que a China faz sobram para o Estado. Você tem um fortalecimento econômico apenas do Estado. O que é uma forma muito rasa e grossa de tratar a economia chinesa, justamente para poder fazer com que as pessoas critiquem ou falem mal da China, né? Porque a gente sabe também que a iniciativa privada está na China. A única questão que a gente precisa entender é que os bancos, eles são do Estado, tá? Então isso é muito importante, mas não há uma restrição absoluta. Isso que é muito importante. As pessoas conseguem, dentro da China, ter acumulação, inclusive. Agora, logicamente que o Estado tem sua maior força, né? Só que os Estados Unidos fala de mercantilismo justamente de forma pejorativa, entendo. E aí ele fala, os Estados Unidos costumam colocar em seus discursos, né, na prática, quando fala contra a China, que quer uma economia global. Ele quer abrir a China para além do Estado chinês, destruir esse Estado chinês, que é um Estado socialista, justamente para ter investimentos, dominar a economia chinesa, vocês entendem? Só que enquanto a China tem esse Estado forte, os Estados Unidos não conseguem fazer isso e a China vem crescendo economicamente, vem crescendo muito economicamente, ameaçando o posto de primeira potência dos Estados Unidos. Então vocês entendem o que a gente está falando. Agora, avanços serão notados a partir de amanhã, quando a gente falar sobre, quando eles derem entrevista falando. Se eles fizerem isso hoje, a gente fala, tá? Mas eles falaram que essas notificações sairiam amanhã. Agora vamos ver o que é, se essas tarifas vão cair mesmo ou não, o que é bom para os dois lados, tá? Mas enfim, agora um ponto importante, hein? Se você for olhar, os Estados Unidos têm aqui eu não vou dizer derrota, tá? Eu acho que seria errado de minha parte dizer derrota, mas recuou, tá? Recuou. Mas a China recuou também, mas a China não teve problemas em falar em recuo. Ela fala assim, a gente recuou numa relação bilateral. A gente não quer recuar por conta de uma questão unilateral. A China fala, a gente precisa negociar com os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos o tempo todo está falando, a China precisa da gente, a China precisa da gente, a China precisa da gente. Então, assim, você teve um recuo dos Estados Unidos, que é absolutamente normal. A questão é que na narrativa, no discurso, eles não assumem. Você sabe, a gente já falou mais de 1000 vezes aqui. Eles não assumem. Mas eu quero saber de vocês, vídeo simples mesmo, para a gente só para passar esse panorama do que está acontecendo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que pode acontecer, se é benéfico mesmo ou não. Não deixe de curtir esse vídeo, porque eu tenho insistido nisso, porque acho que é muito importante para a gente continuar fazendo o canal crescer. E isso ajuda no engajamento. Então façam comentários e divulguem, curtam esse vídeo. Comentários são muito importantes, nem que seja para me mandar um abraço, tá bom? Fazer uma crítica construtiva, por que não? A gente está aqui, ninguém está acima da crítica. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!